Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu vou ler aqui no meu livro Os Reis que Virão uma nota de rodapé, tá? Bem interessante, que fala justamente a respeito da influência dos jesuítas na história mundial. Mas quero ler também aqui o que os Illuminati, tá? Eles pensam a respeito do número 13, a importância do número 13. O número 13 possui um especial significado para os ocultistas. De acordo com David Bay, pesquisador cristão de temas ligados ao ocultismo e à nova ordem mundial e autor do site The Cutting Edge, alguns dos principais números venerados pelos ocultistas são 3, 6, 9, 11 e 13. Como já dito, os adoradores do diabo, satanistas, acreditam que um evento cuidadosamente planejado deve ocorrer de acordo com os números ocultistas corretos, ou poderá não ser bem sucedido. Eles se esforçam ao máximo para fazer um evento ocorrer de acordo com os números corretos, como S. Scott explica. Portanto, o 11 é a essência de tudo que é pecaminoso, prejudicial e imperfeito. Assim como o número 11 é muito importante, seus múltiplos também são, como 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. A Bíblia diz que o anticristo será o 11º chifre a aparecer na cena internacional de acordo com o texto de Daniel 7, 7 a 8. E como já mencionado, a exaustão. Os Illuminati reconhecem o 11 como um dos principais números do anticristo. Vemos isso da análise em torno dos acontecimentos que envolveram as Torres Gêmeas e os trens de Madrid. Os satanistas sempre colocam grande poder nos números, especialmente os satanistas praticantes de magia negra. Em Daniel 8, 23 a 25, é dito que a religião praticada pelo anticristo será a magia negra. Além disso, Apocalipse 17, 17 nos diz que os 10 reis do fim dos tempos terão a mesma mentalidade e religião que o anticristo. Os ocultistas veneram os números porque acreditam que por trás deles existe um poder místico ou mesmo mágico. Por isso, quando desejam obter sucesso na realização de algum evento, eles o fazem associando de alguma forma o tal evento a um número com claro significado ocultista. Os ocultistas acreditam no poder da intensificação, ou seja, que maior poder místico é obtido quando o número sagrado é agrupado. 33, 333, 66, 666, 99, 999, 111. O número 3 é sagrado porque representa a trindade pagã. É representado geometricamente no triângulo e espiritualmente como o terceiro olho do hinduísmo. Já o número 6 é sagrado porque representa o número da alma do homem, a criatura no lugar do Criador. De acordo com o ex-satanista William Schonlein, que escreveu este livro aqui, Maçonaria, Por Trás da Fachada de Luz. É um livro que eu recomendo a vocês, tá? De William Schonlein. Aqui diz que esse autor ele se esforçou muito para alcançar os mais elevados graus da maçonaria e se relacionou com muitos maçons do 33º grau, o que o permitiu conhecer a fundo os bastidores desta misteriosa sociedade secreta, que na verdade é uma religião, tá? Então, de acordo com esse autor, William Schonlein, um ex-satanista, o número 9 é um dos números mais apreciados pelos satanistas, pois é o único número que se reduz a si mesmo sempre. Faça o teste pegando qualquer número múltiplo de 9 e depois somando seus algarismos. O resultado será sempre 9. Outra informação interessante é que os ocultistas usam o número 999 como disfarce para o número 666, já que aquele é só uma inversão deste. E segundo David Bay, o número 13 é sagrado porque é formado pela adição do 6, número da alma do homem, com 7.
O 7 para os ocultistas é o centro invisível, o espírito de tudo. O número 13 também é considerado o número da rebelião contra Deus. O sistema da Igreja Romana é um sistema religioso que se rebelou contra a palavra de Deus. Haja vista que as práticas ali levadas a cabo são totalmente contra o ensino das Escrituras Sagradas. É uma verdadeira rebelião contra Deus revelado na sua palavra. Acompanhamos a eleição do novo Papa, cognominado Papa Francisco. Em português, esse nome possui 13 letras. Sua eleição se deu no dia 13/3/2013, números que somados dão o resultado 13. Sua eleição, quando saiu a fumaça, ocorreu no horário de 7h06 da cidade de Roma, números que somam 13. Este Papa foi eleito com 76 anos, 7 mais 6 igual a 13. O seu nome em inglês é Pope Francis, que tem 11 letras. E o número 11, como já visto nesta obra, tem um significado muito especial para os ocultistas. Esse Papa provém das fileiras dos jesuítas. E a nota de rodapé diz o seguinte, tá? Segundo resenha do livro A História Secreta dos Jesuítas, publicada no blog Minuto Profético, do pastor e mestre em teologia Sérgio Santelli, Edmund Paris, o autor do livro, demonstra com uma riqueza bibliográfica digna de grandes obras o papel histórico desempenhado pelos jesuítas em destruir o regime político republicano, que significa a liberdade civil, e o protestantismo, que é a liberdade religiosa, desvinculada dos arraiais romanos. Onde quer que existissem, tendo como único e exclusivo objetivo final, onde quer que exista a liberdade civil e a liberdade religiosa, ali estará os jesuítas para tentar destruí-los, tá? Tendo como único e exclusivo objetivo final devolver ao Vaticano a supremacia da política mundial, que é o poder temporal. Então, quando nós vemos um monte de coisa acontecendo, até mesmo em nosso país, é justamente esses servos de Satanás que eles estão se utilizando da dialética de Hegel, tá? Tese, antítese e síntese, para alcançarem um determinado resultado. Tá? Então nada é feito de modo aleatório, tudo tem um significado e um objetivo. De acordo com Paris, o apoio jesuíta ao regime de Hitler, por exemplo, tinha um propósito declarado: enfraquecer as nações cujo regime político republicano e religião protestante era um empecilho aos objetivos de supremacia da sé papal. O Dr. Alberto Rivera, ex-jesuíta, escreveu na introdução do livro: no momento em que Inácio de Loyola apareceu em cena, a reforma protestante tinha danificado seriamente o sistema católico romano. Ele chegou à conclusão de que a única possibilidade de sobrevivência para a sua igreja seria através do reforço dos cânones e doutrinas a respeito do poder temporal e da instituição católica romana. Isso aconteceria não pelo simples aniquilamento das pessoas, conforme os frades dominicanos se incumbiam de fazer através da Inquisição, mas pela infiltração e penetração em todos os setores da sociedade. Então isso eles fazem, né? Já se infiltraram aí no sistema educacional, no sistema político, no sistema econômico. Então eles estão infiltrados, certo? E aí vem aquela história, né? Aquele papo. Não, é teoria da conspiração, tá? Isso aí é o seguinte. A gente fala aqui também a respeito disso, brevemente aqui no livro, tá? Sobre esse apelido que eles deram, né? Teoria da conspiração. Aqui, ó. Primeiro, eu digo que eles levam tudo isso muito a sério, tá? E eles fazem isso enquanto conseguem disfarçar muito bem os seus planos, jogando para a plateia totalmente absorvida com temas que a deixa catatônica e indiferente, a mentira de que a simples menção à existência de tais estratégias não passa de teoria da conspiração. Em razão disso, muitos prosseguem zombando da verdade que está diante dos seus olhos, nem mesmo imaginando serem mera massa de manobra para os que desejam manter a população hipnotizada como gado conduzido para o abatedouro. Né? É o gado sendo conduzido
para o abatedouro. E começa aqui, porque hoje nós estamos vendo tantas pessoas que pareciam crer nas escrituras falando um monte de absurdo hoje. Porque desde sempre foram pessoas infiltradas dentro das fileiras ou no meio das fileiras cristãs, justamente para cumprirem um determinado objetivo. O que é? Eles conseguirem dividir as pessoas, né? Criar aquela antítese, a síntese, a antítese, a tese, a antítese, para formar uma síntese diferenciada daquilo que é original. E isso com o seguinte objetivo: o protestantismo deve ser conquistado e usado para o benefício dos papas. Era a proposta pessoal de Inácio de Loyola ao Papa Paulo III. Os jesuítas começaram a trabalhar imediatamente, infiltrando-se em todos os grupos protestantes, incluindo-se aí suas famílias, locais de trabalho, hospitais, escolas, colégios e demais instituições. Atualmente, tem sua missão praticamente concluída. Tá? Então, tudo que nós estamos vivendo hoje no mundo, vivendo hoje em nosso país e vendo acontecer em todas as esferas, né? Então, temos aí uma crise política, econômica, social, e que isso tudo faz parte de uma grande conspiração que tem como seu vértice principal o Vaticano. O que devemos fazer? Nós devemos reconhecer que lutamos contra inimigos poderosos e que eles têm relação com o mundo onde dominam as potestades dos ares. Então vejamos aqui essa publicação que a Angel Maia, inscrita no canal, me enviou, agradeço mais uma vez, e que alguém disse assim: reptilianos, Homo capensis, a descendência da serpente, criaturas não humanas controlam o mundo, segundo Karen Hughes, a executiva do Banco Mundial. Bom, vamos pesquisar aqui alguma coisa sobre ela, né? Quem é essa mulher? Então, entramos aqui no site do The World Bank, né? Diz assim: declaração sobre a ex-funcionária Karen Hughes. Comunicado de imprensa. Existe um comunicado de imprensa sobre essa pessoa, né? Um indivíduo chamado Karen Hughes tem emitido correspondência e organizado reuniões em nome do Banco Mundial. Em algumas comunicações, a senhora Hughes se apresentou como conselheira geral interina do Banco Mundial. Karen Hughes não é empregada do Banco Mundial desde 2007. E não está autorizada a representar qualquer braço do Grupo Banco Mundial. Quaisquer alegações feitas de outra forma pela senhora Hughes ou seus procuradores são falsas e não devem ser consideradas confiáveis. Então, interessante, né? Está parecendo mesmo algo relacionado a uma conspiração, né? Criaturas não humanas controlam o mundo, segundo Karen Hughes. A ex-executiva do Banco Mundial afirmou que alienígenas, com uma excepcional inteligência, estão controlando desde o Vaticano até a economia mundial. Bom, o que ela chama de alienígenas, para mim, na minha concepção, são demônios, tá? Até mesmo um cardeal lá do Vaticano, ele falou isso, né? Que o diabo mora lá, né? E não duvide nem um pouco disso, tá? É bastante comum encontrarmos pessoas que alegam que os extraterrestres não só existem, como estão controlando o planeta Terra. Planeta, né? É toda essa palhaçada do heliocentrismo tem a ver, tá, com a legitimidade ou a legitimação referente a isso aqui, tá? Existência de alienígenas. Mas são demônios, tá? Demônios. A repercussão foi tão grande que Hughes deu entrevista sobre o assunto, afirmando que criaturas não humanas de cabeça alongada e com QI 150 controlam o Vaticano e bancos de todo o mundo, sem qualquer tipo de hesitação. Segundo ela, os seres já estão controlando o mundo há bastante tempo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, e são demônios, tá? Então essas pessoas que estão em cargos muito altos, elas se envolvem com o ocultismo,
tá? E se envolvem com o satanismo. E aí demônios tomam conta do corpo delas. E é claro que o demônio, né, ele pode, com certeza, deformar a pessoa, certo? Deforma a alma, o cara é deformado de dentro para fora. Deforma a alma e, por consequência, o próprio corpo, não é? A Bíblia afirma assim, em Apocalipse 16, 13: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Vejam só, esses espíritos, eles vão de encontro dos reis de todo o mundo. Então eles dominam sobre os dominadores, tá? Para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então são esses espíritos semelhantes a rãs, tá? Que estão nos corpos, certo? Desses homens do banco, homens e mulheres do Banco Mundial, também do próprio Vaticano. Fica a dica.